Certo, então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o nosso fórum Mulheres Conservadoras em Defesa da Família. Muitas vezes nós nos perguntamos qual é o nosso verdadeiro papel em um mundo que tenta o tempo todo desconstruir aquilo que acreditamos. A resposta para essas perguntas, elas não estão em pautas seculares, mas na nossa identidade firmada em Cristo. Nós somos guardiãs do ninho, mas também somos chamadas para exercer uma liderança com sabedoria. Meu nome é Thaís Messias e atualmente sou conselheira tutelar na região de Trindade, Goiás. E no meu dia a dia, eu vejo acontecer de perto. Quando essa falta de sabedoria ela falta aos lares, né, o que acontece com a sociedade que cada vez fica mais doente. E hoje nós estamos aqui para mudar essa realidade, né? Um momento magnífico onde vamos nos ajudar ficando mais afiadas sobre esse tema. Para tal, eu quero convidar as minhas colegas, a doutora Marta e a doutora Alessandra, para juntas discutirmos esse tema. Então, doutora Alessandra, fala um pouquinho sobre você, o seu propósito, qual a sua missão. Olá, boa noite a todos, todas que nos estão acompanhando aqui, transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu sou a doutora Alessandra Linhares, eu sou advogada, estou aqui na região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Quero agradecer esse convite que o Linderson, né? Ele me fez para um tema tão importante, e numa semana tão importante, e num mês tão importante, né? Internacional das Mulheres. Muito bem a sua fala, Thaís, quando você diz que a mulher, ela é protagonista, ela veio com uma missão. Nós não estamos aqui no mundo para competir com os homens, mas nós estamos aqui no mundo com uma missão diferente, né? Nós somos uma terra fértil, nós somos aquela terra que produz as sementes. Então, eu creio que esse debate hoje aqui vai ser muito importante. Eu, enquanto advogada, eu atuo em algumas questões do direito imobiliário, regularização fundiária, e eu vejo de perto algumas situações com mulheres, situações que muitas vezes as mulheres elas não têm uma propósito. Você falou muito bem, propósito, e é muito importante que essa live chegue a nossas mulheres do outro lado, né, da telinha aí do YouTube, que hoje a ferramenta da internet, ela é muito poderosa, para que você, mulher, entenda que independente do lugar que você está no país, da sua profissão, independente da sua situação, sim, você nasceu com um chamado e um propósito, e isso é um dom de Deus, ele que coloca nas mulheres. Então, muito feliz por participar aqui, espero que eu possa contribuir a contento com vocês. Muito bacana, doutora Alessandra. E realmente é isso, né? Nós mulheres, como diz lá em Provérbios 14:1, a mulher sábia, ela edifica sua casa, enquanto a insensata derruba com suas próprias mãos. Então, que nós sejamos sábias, né? E como a senhora disse, no mês importante que a gente relembra, né, de lutas que mulheres tiveram, é muito importante discutir esse tema para que nós estejamos sempre posicionadas, né, para discutir, né, e colocar a nossa opinião também hoje, com tantas guerras, com tantos traços que está vindo de um progressismo, algo que a gente está, às vezes, calado sem saber que quando nós nos juntamos, nós conseguimos ir bem mais longe, né? Doutora Marta, agora fala um pouquinho de você para a gente. Boa noite, querida Boa noite. Thaís Messias, e também quero externar a saudação para a querida doutora Linhares e o nosso amigo Lindivaz, né? Deus Lindo. abençoe poderosamente. Essa live ela é muito oportuna para os dias que nós estamos vivendo. Eu sou a Marta Cristina, uma mulher preta, uma mulher casada, mãe de um casal de filhos, a Milena e o Micael. Desde berço nasci conservadora, gente. E é o maior legado, a herança que eu carrego é ter nascido nesse ambiente de conservação de valores. Tenho dois irmãos, o Marcos e o Rodolfo, sou a única menina da casa. Nasci em um lar não tão instável pela ausência
paterna, meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador, mas não tinha muito discernimento enquanto pai, como provedor da casa, como guardião do lar e provedor, ele nunca destinou os seus proventos da forma que deveria para acolher a família. Meu pai era então uma pessoa viciada em jogo de baralho. E a minha família sofreu muito com essa situação, mas eu quero dizer que eu não venho aqui para chorar. Eu venho aqui para dizer que em meio a um cenário difícil, a mulher conservadora, ela alça novos voos. E a minha mãe, uma mulher sem entendimento, eu digo assim, cultural, mas com muita sabedoria do alto. Então, ela decidiu que os filhos teriam uma jornada diferente. Ela disse: você não vai ser nenhum tipo de menosprezo para quem realiza serviços domésticos. Mas ela disse: filha, eu quero que você tenha uma profissão. Então, minha mãe foi uma incentivadora, uma cuidadora do lar e dos filhos, enquanto meu pai não tinha essa visão e essa responsabilidade. E o resultado foi filhos criados, filhos formados, sem envolvimentos com droga, sem envolvimentos com situações que causam muito prejuízo para a família atual. Então, eu posso dizer que ser uma mulher conservadora, ser uma mulher de valores, vai trazer todo amparo e solidez, solidificação e edificação para a estrutura familiar. E no meio desse tempo, ela que decidiu a minha profissão, decidiu que eu seria advogada, teóloga e advogada. Eu acatei. Antes eu queria ser formada em pedagogia, mas sou muito grata pela indicação da minha mãe, porque a profissão ela nos habilita a entrar em lugares, em locais que seria impossível sem uma carteira da OAB, não é, doutora Linhares? Eu posso dizer que eu Sim, com sou certeza. privilegiada por ter uma Que profissão, bacana. por ter sido aprovada na OAB e por ter nascido em um berço conservador. E como isso fez diferença para você, né? Hoje, na minha realidade, enquanto conselheira tutelar, eu acompanho como que essa ausência paterna faz diferença nos lares, né? Hoje, cada dia mais Muito. cedo, nós vemos crianças envolvendo com drogas, com gravidez muito precoce, e tudo isso é por conta de famílias desestruturadas, né? Mães que não tiveram a sabedoria que a sua mãe teve de te guiar, né? E para que hoje você seja essa mulher incrível. E isso que a gente precisa, né? Propagar realmente que há possibilidades, que às vezes você foi vítima de uma fatalidade, né? O pai não estava ali presente, não esteve numa família totalmente, né, tradicional ali, mas que há possibilidades de a família que venha de você, que ela venha com outros preceitos, né? Então vamos começar? Hoje, Sim, vou começar as perguntas e aí a gente vai trocando as ideias então, tá? Queria ok. começar perguntando para a doutora Marta, né? Vemos que hoje um choque de visão, de um lado a Bíblia, né, de outro pautas modernas. Muitas vezes o mundo tenta moldar nossa fé para que ela caiba na agenda deles. Mas como você enxerga a influência do feminismo moderno sobre a mulher cristã e sua relação com Deus? Que repete? A influência do progressismo na Isso, vida da mulher cristã é uma pauta preocupante nos nossos dias, que de fato tem uma relação diretamente com a fé que essa mulher cristã professa. Porque muitas vezes, porque nós observamos que o feminismo, ele surgiu com uma ruptura do patriarcalismo. Foi ali, durante aquele tempo, a mulher ela não detinha muito conhecimento, ela não detinha liberdade de voto, ela não detinha liberdade de expressão, ela vivia em total submissão ao marido. Mas as feministas, a partir do
final ali, meados ou final do século XVIII, início do século XIX, elas se manifestaram para uma ruptura com esse padrão de que a mulher deveria viver em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, consertando roupa, cozinhando. Então, as feministas entenderam que a mulher estava em desvantagem aos homens. Então, houve esse levantamento da pauta da igualdade de gênero, e ela implica diretamente com a realidade hoje da mulher cristã. A mulher cristã, muitas vezes, ela vive um dilema. Qual que é o dilema? Eu fico com a Bíblia, que me ensina a ser submissa ao meu esposo, que me ensina a ser uma mulher que cuida dos seus filhos, que zela pela tua casa, que é uma auxiliadora, ou uma companheira, ou eu migro para o ambiente de trabalho, ou eu evito até mesmo ter uma gestação para que eu tenha mais tempo para me dedicar ao trabalho e ganhar mais dinheiro e ter a minha independência econômica, a minha independência financeira. O que que eu faço? Se eu, por um lado, eu sou uma mulher cristã conservadora, Deus, pátria, família, liberdade. E por outro lado, vem o progressismo dizendo que eu devo ser uma mulher empoderada. Como que eu faço? Daí entra o dilema, onde muitas mulheres, elas deixam então o espaço, o seu lugar na casa, o seu lugar de auxiliadora, o seu lugar de cuidadora, o seu lugar de administradora, o seu lugar de governo, e ela passa então a exercer outras atividades, que muitas vezes ela vai concorrer com o bom andamento da sua família, com o bom andamento da sua casa. Mas, por outro lado, nós vemos que a situação econômica, por vezes, ela pesa. E o homem que tem esse papel de guardião, de protetor, ele não consegue arcar com toda a demanda que o lar exige. Daí entra, então, o que eu venho dizer? Entra a moderação. Essa mulher conservadora, ela não é ultrapassada, ela só conserva valores. Então, o que eu diria aqui é que dá para você ser uma mulher conservadora e ter a sua autonomia financeira e ter o seu filho estudando em uma escola, porque nós vemos também que com a ausência da mulher no lar, cresceu-se também o papel do Estado tutelando a família. Houve, então, uma necessidade maior do papel do Estado e o crescimento de escolas. E até mesmo conselhos tutelares, que, por sinal, é muito bom, porque vem ali trazer uma proteção à criança frente aos desmandos Sim. e, às vezes, a ausência do poder familiar que deveria ser exercido, mas por vezes é deixado de lado. Então eu quero dizer que, ainda que a mulher cristã ela enfrente um dilema entre progressismo, entre ser uma mulher que tem as suas regras, eu tenho as minhas regras, meu corpo, minhas regras, ela pode preservar a tradição cristã e dialogar com esse mundo moderno. Ela é conservadora e também é uma mulher moderna, mas como você disse no início, Thaís, como uma mulher sábia, Isso a conseguindo gente tem que ter discernimento, né? administrar. Oi? Discernimento, tem que ter esse discernimento para conseguir entender que eu sou a mulher ali que está ao lado do meu esposo em uma casa, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma posição na sociedade, né? Porque o mundo ele evoluiu, né? Não tem como mais a mulher ser aquela que só fica ali dentro do lar e tudo, até por questões financeiras, muitas famílias monoparental, mas a Sim. importância de saber o seu lugar, né, na sociedade. Doutora Alessandra, a senhora quer complementar essa resposta? Sim, gostaria muito complementar a fala da doutora Marta, porque eu entendo assim, sabe, Thaís? A Bíblia, ela
não traz uma questão de colocar a mulher como sendo um ser inferior ao homem. Ela traz uma questão que o homem tem que cuidar da mulher, assim como Cristo cuida da igreja, por ser a parte mais frágil, mas aquela fragilidade, às vezes até em questão de força física, a mulher é muito mais delicada. Então, eu entendo que essas pautas progressistas hoje, principalmente para as moças mais novas, né? Eu já tenho uma certa idade, então essa pauta já não é uma coisa assim que vai mudar aquilo como conservadora, como cristã que eu tenho, mas sim com as moças mais jovens, porque assim, não é uma disputa entre o homem e a mulher, não deveria ser. Eu entendo que a mulher, ela é uma auxiliadora, ela vem complementar, como foi muito bem dito aqui. Hoje nós estamos, tudo mudou, né? Foi o que a doutora Marta falou muitas vezes, nós temos o caso de mães solos, que são aquelas mães que só elas têm ali a condição financeira de cuidar por ausência do pai, então ela acaba arcando com isso, mas que num geral, eu não falo nem só em relação ao âmbito familiar, mas o âmbito também de trabalho, de profissão, não ter esse embate, porque eu entendo que quando se tem divisão, não se prospera. E essas questões progressistas de que a mulher é melhor que o homem, não, cada um tem o seu papel. A mulher fisiologicamente ela é diferente do homem, mentalmente também. Então, assim, tem coisas que as mulheres fazem que só as mulheres conseguem fazer, mas tem coisa que os homens fazem que só eles também conseguem fazer. Então, é um completando o outro. E quando tem essa falta, principalmente no lar, dá certo, dá, mas é com um pouco mais de dificuldade. Então, assim, eu penso que cada um tem o seu papel dentro da família e que cada um tem o seu papel dentro da sociedade. E que um não precisa estar competindo com o outro, como foi mitigado isso na cabeça das pessoas, né? As mulheres hoje elas querem não se casa mais, a maternidade ficou um obstáculo, não se tem mais aquela situação de você ter um lar, ter filhos, e isso lá na frente vai dar um reflexo muito grande na vida dessas pessoas. Ok, temos que estudar, temos que nos profissionalizar, sim, mas não esquecer o aspecto da família, porque lá no futuro, a profissão, talvez você nem exerça mais, mas e a família? Foi construída? Construiu-se um lar, uma família? Então vai ficar essa lacuna. Então precisa realmente ter esse entendimento. E a Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Temos ali a mulher de Provérbios, temos Débora, temos quem mais? A Esther, todas mulheres. Na Bíblia, assim, ó, tá recheado de mulheres protagonistas, mas que não deixaram nem a sua fé, nem a sua família e nem o seu papel enquanto mulher. É, realmente. E isso, assim, eu posso me trazer como exemplo, né? Eu sempre ouvia, porque minha primeira formação ela é em pedagogia, então eu saí já para o mundo, né, de profissão para uma escola, e que é um ambiente com mais, assim, ideologia do que uma sala de aula, do que os colegas, e aí você bem novinho, eu estava com 18 anos, e ouvindo todas aquelas ideias de empoderamento e tudo, eu não me encaixava, mas ao mesmo tempo eu achava que aquilo estava certo. E quando falavam em submissão, eu falei, o quê? Mas eu tenho que ficar calada para um homem? Mas eu trabalho igual. E toda essa angústia, assim, refletia no quando falava, ah, vou casar. Eu falei, não, mas eu não quero casar, porque acho que isso não vai ser legal agora. Demorou um certo tempo até que eu entendi que quando a gente falava em submissão, não era eu estar submissa a uma pessoa que muitas vezes pode ser violenta, uma pessoa autoritária. Não é esse tipo de submissão que o conservadorismo, que a Bíblia nos traz. E sim estar debaixo de uma missão. O meu esposo, ele está ali à frente de uma missão, né, de como protetor, como provedor, e eu estou aqui ao lado dele para apoiar. Então, eu estou submissão, né? Não numa submissão de ficar calada, mas ele vai ouvir minha voz dentro daquilo que é a minha autonomia dentro de casa. E sim, hoje a gente acaba tendo profissões, temos que sair para complementar essa renda, mas de uma forma assim, mais delicada, né? A mulher, biologicamente falando, ela não consegue competir com o homem. Então é isso que tem que ter essa clareza, né? A mulher ela pode sim exercer seu papel e deve exercer, né? Tem umas que vão ser melhor para falar, outras vão ser melhor com outros tipos de dinâmica, mas cada uma no seu ambiente exercendo a sua feminilidade, o seu papel de mulher, né?
Beleza. Então, agora vamos passar para a próxima pergunta. Antes, eu queria. Apareceu uma janelinha aqui. Antes, eu só queria convidar os espectadores que estão aí, que quiser fazer pergunta para a gente, pode deixar no chat, tá? Compartilhe esse momento também, que é muito importante. E às vezes você tem um amigo que está precisando ouvir esse conteúdo, aproveita esse momento e já compartilha com eles. E daqui a Doutora pouco a Thay, gente responde. Oi. eu só gostaria de complementar a fala da doutora Alessandra pelo seguinte: a questão da desigualdade entre o homem e a mulher, ela surge no Éden. Nós sabemos que a mulher ela é necessária quando toda a criação foi organizada, reino mineral, reino animal, vegetal, a criação do homem, a formação dos luminares. O Senhor viu que tudo era bom, mas Adão sentiu falta de algo. Antes mesmo, a mulher ela só foi chamada de mulher depois da queda, que foi Eva nominada por Adão. Então eu venho dizer que o fato da mulher no jardim do Éden ter sido enganada pela serpente, eu falo aqui enquanto teóloga, mas você que tem a sua orientação religiosa de uma outra forma, não acredite que seja assim, tem todo o meu respeito. Eu só quero passar o ponto de vista que eu acredito e entendo de acordo com a orientação bíblica. Então, no jardim surgiu esse desnivelamento e desde então surgiram todas as desigualdades. Essa luta que a mulher enfrenta, ela é oriunda desta grande batalha espiritual que aconteceu no Jardim do Éden. A mulher, então, que foi criada para ser uma auxiliadora, e ser auxiliadora, de acordo com o hebraico, vem da palavra Ezer. E Ezer dá a ideia de salvadora e redentora, ou seja, as mesmas atribuições que são dadas a Jesus, redentor e salvador. Porque ali no lugar, no mesmo lugar da queda da mulher, foi o lugar da redenção. O próprio Criador, ele disse que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali foi travada uma batalha espiritual que a mulher esmagaria, que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que hoje, século 21, não somente século 21, antes mesmo, século 18, com o Iluminismo, Revolução Francesa, nós vemos essa luta da sobreposição de sexo, essa guerra de gênero entre homem, entre mulher, por conta da queda, porque a mulher ela tem um inimigo. O inimigo se chama Satanás. Satanás é o quê? Divisor. E não quer que a mulher do século 21 ela viva os propósitos que o Criador a fez para viver. Por isso que nós observamos, principalmente nos dias atuais, eu sei que essa pauta que eu vou abordar agora vai ser chamada mais para frente, por isso que nós vemos tantos homens matando mulheres, uma violência cruel, feminicídio. O homem, a mulher não entende o homem, essa guerra por conta da batalha espiritual. Então, até mesmo o fato da mulher se levantar como feminista, querendo desfazer daquilo que do propósito dela. Ela foi chamada para ser edificadora, auxiliadora, redentora, multiplicadora. Então aí vem a agenda progressista e diz: não, mulher, você não foi chamada para isso. Você tem as suas regras, o seu corpo tem as suas regras. Você deve escolher se você vai ter ou não filho. E se tiver, você pode escolher ou não que esse filho viva. Daí então vem tantas outras pautas diminuindo a mulher. Por Então, quê essa diminuição da mulher? Porque lá no Éden, quando ela transgride a lei de Deus, duvidando do mandamento e desejando o conhecimento do bem e do mal, ali ela teve uma. Como que eu posso dizer aqui?
vocês também podem me auxiliar, né, dentro dessa fala, mas eu não vou dizer que ela teve uma redução das suas capacidades, mas ela foi subjulgada. Ela atraiu para Marta. si, com aquela situação, uma desvalorização, eu posso dizer isso. Você pode analisar na Idade Média como a mulher foi queimada como bruxa. A partir dali, Então, vieram muitas situações para desconfigurar o propósito original pelo qual a mulher foi criada. Marta, só para a gente fechar, então, esse raciocínio, assim, a gente passar para a próxima pergunta. A Certo, sua visão, ela traz, então, que tudo que a gente vive com a questão do progressismo, o feminismo sendo essa ferramenta para destruir famílias e tudo, é proveniente, então, de uma guerra espiritual que veio desde de quando a mulher, ela desafiou, ela comeu ali a maçã, então, e todas essas guerras, elas foram travadas para mostrar a diminuição da mulher, que a mulher não seria um ser digno de estar ali. Então, a sua visão exatamente. parte disso, então. É Parte só para disso. a gente fechar. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, que é bem interessante essa visão e amarra com a próxima pergunta, inclusive. Tá Ok. bom? Mas aí fala assim: o mundo que nos vende a ideia de que ser livre é fazer tudo em todo lugar, em todo tempo. Mas o resultado que vemos são mulheres sobrecarregadas e perdidas. Essa libertação realmente nos beneficia ou apenas nos submeteu a um novo sistema de opressão disfarçado? Você começa com a gente, doutora Alessandra? Oi, sim, claro. É, então, Thaís e doutora Marta, essa liberdade, né? Eu cresci, a minha avó sempre falava assim: menina, liberdade não é libertinagem, você não pode fazer tudo o que você quer. Então, a promessa do feminismo moderno é realmente uma libertação para você fazer tudo o que te der na telha, né? Você faz aquilo que você quer porque você tem hoje liberdade. Mas eu também vejo que esse excesso de liberdade que foi proposto nessa agenda feminina, o que está acontecendo? Está sobrecarregando demais as mulheres. É, acontece que elas, com o passar do tempo, como eu falei na primeira questão, né, no primeiro debate, essa ênfase desenfreada que a mulher tem que ter sucesso na carreira, independência total, vida social intensa, e ainda tem que muitas responsabilidades familiar. Eu entendo que isso muitas vezes acaba numa sobrecarga emocional. Nós temos aí situações de depressão, as situações de burnout nas empresas, e isso acaba refletindo aonde? Mais dentro da família. Porque por mais que a mulher saia para exercer sua profissão, à noite ela sempre vai retornar para o seio da sua família. Então essas crises elas acabam aonde? Na família. E isso impacta muitas vezes quando a mulher ela é que nós estamos falando de mulheres casadas, mas nós também temos filhas que vivem com os pais. E isso acaba também gerando. As jovens hoje em dia elas têm essa ânsia, muito hoje em prol por causa da internet, essas vidas maravilhosas dessas blogueiras, enfim. Então fica cultuando isso na cabeça, né? A gente sabe que o que está por trás de tudo isso. E essa sobrecarga emocional, ela acaba atingindo inclusive a saúde física, né? De muitas mulheres, de muitas jovens por desejar uma carreira tão intensa. Não sou contra a desejar carreiras intensas, mas eu acho que tudo tem que ter um princípio da ser proporcional. Então você tem que ter uma liberdade de escolha, sim, você tem que ter uma liberdade de escolha, mas não que isso vá trazer prejuízo. Então tem que sim ter uma balança. A Bíblia fala que nós tivemos, Jesus Cristo, ele veio, né, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eu creio que a liberdade, ela é boa até a página 2 e desde que você tenha uma base cristã e você tenha entendimento da sua missão, porque senão você acaba não tendo paz.
E tudo aquilo que a gente faz sem paz no nosso coração não dá certo. Então, muitas vezes, vai-se no embalo da onda. Hoje nós temos uma sociedade líquida, moderna. Hoje você está aqui, amanhã você já está lá, outro emprego, relações líquidas, e isso não traz uma base sólida. Então, mais uma vez eu falo, isso acaba onde? No emocional. E aí hoje você tem, você como conselheira, né, tutelar, eu imagino que você lide com isso no seu dia a dia, mas como os psicólogos, psicanalistas, todas essas situações mentais, por quê? Porque nós temos uma sociedade que impõe que a mulher tem que estar à frente, ser a Mulher Maravilha, fazer mil coisas, e assim, por dia, e chegar na sua casa, ainda dar conta da sua casa, e ela mesma às vezes acaba esquecendo de cuidar, principalmente da sua parte espiritual, que é aquilo que nos fortalece, para pedir direcionamento realmente daquilo que importa, porque senão sobrecarrega. E Jesus disse que o fardo dele é leve. Então, nós não precisamos ficar sobrecarregados, sobrecarregadas no nosso dia a dia e preocupadas com o dia de amanhã. Eu vejo muito isso nas jovens hoje em dia. Elas estão muito preocupadas no que fazer, qual profissão e qual caminho tomar. E nós sabemos que Deus ele coloca a paz no nosso coração. E como a doutora Marta bem colocou na questão anterior, existem as questões espirituais. E muitas vezes essas pautas de feminismo, elas são carregadas dessas questões espirituais justamente para trazer confusão para a nossa sociedade. Como, né, a gente tem visto isso. Antes de conselheira, assim, eu já percebi isso na sala de aula, cada dia mais comum, adolescentes nessa ânsia, porque a gente vê realmente a mídia e nós vemos, hoje a gente tem várias influencers, né, com uma vida que ali na internet é muito lindo, é muito perfeito. E eu, no meu mundinho, quero igualar ao que ela tá tendo lá. Só que o que eu acabo alcançando realmente é uma sobrecarga emocional que nos deixa doente, né? E é muito complicado essa questão de liberdade, né? Que nunca é uma liberdade de fato. Quanto mais liberdade, mais responsabilidades, né? E a gente vê muito essa questão da mulher que procura ser empoderada, ter ali a sua carreira, não que não seja permitido, mas chega em uma certa idade que daí biologicamente já fica mais difícil ter um filho, de ter uma família, e aí vem as frustrações, né? Então é importante ter muita clareza de onde está e onde quer se alcançar, para que futuramente não venham os arrependimentos, né? Doutora Marta, gostaria de complementar essa resposta? Eu concordo com a fala da doutora Linhares, doutora Alessandra, e com a sua fala, querida Thaís Messias. De fato, essa liberdade ofertada pelo progressismo, pelas feministas, ela traz um peso que muitas vezes desconfigura o propósito da mulher. Porque ao mesmo tempo que ela não quer ser inferior, não quer ser subordinada, se sente explorada, não quer cozinhar, não quer costurar, cuidar dos filhos, ela se sente sobrecarregada. E nós vemos então o crescimento do número de mulheres com a saúde mental afetada, a sobrecarga do dia a dia, a sobrecarga do dia a dia arruinando até mesmo a saúde, porque a mulher ela perdeu o ser feminino, muitas perderam e esqueceram o que é ser uma mulher feminina, que o homem pode abrir a porta do carro para ela entrar. Ela foi ensinada a querer uma liberdade total, ilimitada e irrestrita, e o peso tem sido alto demais. Eu quero aqui aproveitar essa fala, aproveitar essa pergunta tão oportuna e dizer para as mulheres que estão aqui, que estão nos ouvindo, que vai ouvir esse fórum, para que reveja suas atitudes, porque nem sempre aquilo que te traz uma liberdade de fato ela vai, como eu posso dizer aqui, essa liberdade vai acarretar um aprisionamento e muitas vezes é um caminho sem volta. Como falou aqui a doutora Thais, muitas escolhem até mesmo não ter filhos e depois
elas conquistam o mundo e perde o principal, o maternar, perde o principal, construir uma família. Então, mulher, esse fórum é direcionado para você revisitar a sua situação atual e traçar uma nova meta, traçar uma nova rota e trazer você para ser uma mulher feminina novamente. Realmente, né? Nos falta esse entendimento, né? Eu vejo, foi até assim um dos pontos antes de casar que eu ficava pensando, poxa, mas eu já faço tudo sozinho, eu não preciso. Mas como é mais leve quando a gente divide esse fardo, né? Hoje eu falei, eu Sim. até consigo, mas o meu esposo está aqui e é ele que vai fazer porque é o papel do homem. Então tem que ter essa clareza em dividir os papéis. Porque quando a gente divide e mostra que a gente não está competindo, e sim somos uma equipe, a gente chega bem mais longe. Isso em qualquer esfera da sociedade, né? A mulher, ela tá com essas pautas, ela entende que ela precisa sempre estar em alerta para conquistar o seu lugar na sociedade. Só que ela esquece que, às vezes, quando a gente vai em grupo, a gente chega mais longe, né? Então, falta esse entendimento. Então, partindo para a próxima pergunta, antes eu quero lembrar que você que está assistindo aí pelo YouTube, quer fazer uma pergunta para uma das meninas, fiquem à vontade. Pode colocar sua pergunta aí no chat que a gente vai estar perguntando para elas, tá bom? Muitas vezes, nossa opinião é silenciada ou rotulada como discurso de ódio, só porque defendemos a moral. Na visão de vocês, a mulher conservadora tem sido marginalizada nos debates da guerra cultural? Como mudamos isso? Quem quer começar? A Marta. A mulher conservadora, por vezes, ela sim, ela é, ela sofre violência pela questão do gênero, infelizmente. Ainda, até mesmo as mulheres que são parlamentares, que ocupam um lugar de relevância na sociedade. Por vezes, já ouvi vários questionamentos de deputadas dizendo: não estamos sendo respeitada dentro do Congresso Nacional. Ainda há essa violência para as mulheres. E esses conflitos, muitas vezes, eles refletem até mesmo na relação de trabalho. Muitas vezes a mulher conservadora, ela adota uma postura no ambiente que ali ela vai ter menos dignidade do que uma outra que tenha um entendimento mais ultra, ultra, como eu posso dizer assim, ultra progressista. Muitas vezes o ser conservador, ele vai atrair muitos conflitos e vai retirar até mesmo a autonomia dessa mulher, mas ela precisa enfrentar essa realidade, porque dentro de um contexto de opressão, muitas vezes a mulher ela tende a não querer ser tolhida, a não querer ser oprimida. E muitas delas, elas cedem. Muitas mulheres cristãs conservadoras, elas cedem à agenda progressista para não sofrer esse embate. Eu gostaria de deixar aqui essa questão, porque a perspectiva conservadora, ela vai muitas vezes atacar, o ser conservador ataca quem é progressista. A dificuldade, querida Thaís, está nesse ponto, porque o outro é intolerante com aquela que pensa, com aquele que pensa diferente. Há uma exclusão. Eu vou contar uma experiência aqui pessoal, que eu creio que caiba nesse momento. Eu, advogada, estava participando da Comissão de Igualdade Racial em uma das OABs aqui do Distrito Federal. Quando eu me posicionei como conservadora, eu fui excluída do grupo. Tu acredita? A outra advogada, que era presidente da comissão, ela disse
que os meus pensamentos, eles não se enquadravam com o entendimento da presidência, com o entendimento daquela comissão. Então, por ser evangélica, por ser conservadora, por ela ser de religião de matrizes africana, por ter um pensamento diferenciado do meu, gerou uma intolerância religiosa. Eu não quis levar esse entendimento para o supervisor, para o presidente da OAB ali daquela seccional, me retirei e fui buscar espaço em outro ambiente que eu pudesse dialogar enquanto mulher conservadora. E aqui eu venho falar que eu, enquanto advogada, conhecedora da lei, dos meus direitos, dos meus deveres, eu sofri essa violência. Agora imagine uma outra pessoa que muito por vezes desconhece os seus direitos. Eu quero É dizer que a como pressão, esse conflito, essa ameaça à mulher conservadora, ela é uma realidade, porque o progressista, ele não quer que a mulher conservadora tenha essa liberdade de ser quem ela é. Pode observar que, por vezes, Michele Bolsonaro, nossa, eu falo, né, eterna presidente, eterna primeira dama. ex-primeira-dama do Brasil, ela, por vezes, é atacada por também se posicionar como uma mulher conservadora. Então, eu quero dizer, ser conservadora não é para a mulher que tem uma identidade frágil, Tem que que não ser sabe real. quem é. É para mulheres resolvidas, que sabe que quando você se posiciona dizendo quem você é, amo a família, gosto muito de ser mãe, quando você defende os seus valores, você vai ser atacada. E E é muitas vezes algo muito você curioso, só né? não vai ceder à pressão se você estiver consolidada em sua base. A base aqui que eu digo são valores que você traz de uma família, ainda que, como nós falamos aqui no início, né? Ainda que essa família não seja estruturada, mas você tem valores. Sim. Então, eu quero E incentivar também as mulheres a como é conservar os curioso valores. essa questão, porque quando a gente fala em feminismo e tal, e elas falam que as mulheres têm que ter liberdade e fazer o que quer, estar como quer, se vestir como quer, né? Mas quando elas encontram alguém que fala, não, eu quero ter minha família, não quero seguir uma carreira, ah, mas aí você tá errada. Assim, só o respeito só vale se for para nós respeitarmos o feminismo, mas quando é para respeitar as nossas pautas, as nossas ideias, essas já não são válidas mais. São dois pesos e duas medidas, né? E Sim, isso realmente tem acontecido muito, né? A gente vê em todos os ambientes, a gente lida muito com jovens aqui, e aqueles que são conservadores, que pregam valores, eles são muito atacados dentro do ambiente escolar, né? Eu tenho, quando eu estava para sair da educação, inclusive, eu tenho uma ex-aluna, assim, que eu gosto muito dela, e a gente conversava muito, e eu falava assim, eu tô ficando doente aqui, porque são poucos professores com o mesmo pensamento que eu, e que a gente está aqui realmente para fazer diferença na vida de vocês. Ela, e eu vou sair. Ela, professora, não sai não, porque se você sai, outros que vão vir depois de mim não vai ter contato com ninguém. Pior ainda vai ficar, porque ela sentia sozinha, recreio e tudo, não tinha muito com quem conversar. A maioria dos alunos ali da idade dela tinha um pensamento de festas e tal, e ela estava ali realmente para estudar. E como a gente vê assim que essas pessoas elas vão se diminuindo, né? Você mesmo com todo esse conhecimento, para não travar uma briga, preferiu abrir mão do seu espaço, né, de estar ali, né? sim, E uma forma de mudar isso é justo essa, né? Nós nos posicionarmos, né? Nós cada vez mais propagar a verdade, falar, olha, a realidade é essa, né? E quando a gente ganha esses espaços de voz, que realmente a gente use, porque assim outras mulheres que às vezes se sentem sozinha, elas vão entender que eu tenho força também, juntas a gente chega em algum lugar, né? Porque esse pessoal das pautas progressistas, eles fizeram o dever de casa muito bem, né? Eles entraram nas é, escolas, eles entraram em vários ambientes e nós meio que fomos nos fechando. E agora, de um tempo para cá, que a gente realmente começou a utilizar as redes sociais
para propagar aos nossos valores, né? No carnaval mesmo a gente viu a desproporção ali total de valor. Família dentro de uma latinha, enquanto Sim. mulheres seminuas sendo aplaudidas, né? Então, que inversão e a gente sem espaço de fala. Mas um dos pontos que eu acredito que para mudar é realmente a gente não se calar, a gente buscar espaços, buscar comunidades e seguir firme nesse propósito. Doutora Marta? Marta não, Oi, Alessandra, desculpa. Alessandra. Ah, tudo bom, Thaís? Então, é, compactuando com o que a doutora Marta falou, quando uma mulher conservadora, que tem esses ideais cristãos, muitas vezes ela vai se pronunciar, seja na política, ou dentro do ambiente escolar, ou dentro do seu trabalho, ela é tolhida, né? Porque ela é tida como antiquada, retrógrada, é do passado, porque tudo isso que vem sendo cultuado, né, nessa cultura aí desse feminismo desenfreado. Eu penso que, enquanto advogada, enquanto ser humano também, nós temos que respeitar a fala do outro. Então, assim, se você está num lugar e você tem que ouvir pessoas falando de situações que não agradam, mas pela boa educação nós temos que ouvir, então as mulheres conservadoras também têm esse direito de poder expressar as suas falas. O problema é que isso não existe hoje. Nós vemos, às vezes, muitas vezes, nas câmeras de vereadores mesmo, né? E tem sempre aqueles embates. Então, assim, parece que as pessoas gritam, querem gritar mais alto e abafar a voz daquela que tem essa visão de família, pátria, é, Deus, e isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós vivemos uma democracia, então todo mundo, já que tem que falar todo mundo, mas com as mesmas situações e com as mesmas armas. Se eu posso estar no lugar, como a doutora Marta falou, ela teve que se retirar dessa comissão porque ela levantou uma pauta ali e ela não quis, então, prolongar isso para levar a superiores, isso é errado, porque todo mundo tem o direito de falar, e porque quando chega a voz daquela que é conservadora, ela é tolhida? Porque é antiquada? Mas antiquada para quem? Ali tem outras, no seu caso, na escola, a aluna falou, não saia, porque senão isso não vai ser fomentado. Então, sempre tem alguém que quer ouvir. Sempre existem pessoas que querem ouvir as duas situações. Então, eu sou a favor do diálogo. Tem que deixar falar. Se a outra parte vai falar, eu também quero falar aquilo que eu entendo como sendo certo, que é aquilo como eu carrego para minha vida. Não por ser tolhida, independente do ambiente que você está. O problema é que muitas vezes nós somos a minoria e aí nós ficamos até, em algumas situações, até intimidada. E como quando a doutora Marta falou, melhor eu sair e fazer uma outra situação, que às vezes tem algum outro lugar precisando mais da minha contribuição. Mas eu acho sim que existe essa marginalização em relação quando a fala ela é pró-família, principalmente pró-família. Certo. E como temos visto, né? Mas o importante é não nos calarmos, né? E continuar nessa batalha. Agora, uma Olha pauta assim só. que eu acho muito interessante, e aconteceu inclusive assim comigo, é a pauta sobre o LGBTQIA+, né, e a educação. Nossos filhos, eles estão sendo alvos na escola e a mídia, ela tenta impor uma agenda que fere nossa fé. Qual o impacto real desse avanço na educação de crianças em lares cristãos? O que a senhora doutora Alessandra pensa sobre esse tema? Tá mudo. Então, agora foi. Esse é um tema muito delicado. é, Educação dos filhos é uma coisa que eu sempre falo que a escola, ela não é um lugar para educar filhos. Os filhos, a escola está para ensinar o português, a matemática, a geografia, né? Essas matérias. A educação do filho, dos filhos, ela tem que ter uma base dentro da sua casa. Eu penso assim. Porque se o pai e a mãe ele não tem essa base, então qualquer, não só na escola, qualquer influência fora do lar vai fazer ter mais importância na vida daquela criança ou daquele adolescente. Então, assim, é uma pauta agressiva, nós sabemos, né, que existem essas situações, mas se você tiver dentro do lar,
os pais, eles terem essa capacidade de mostrar e dialogar para os filhos, eu acho que vai mitigando, sabe, essas questões, essas pautas. Não sei se a doutora Marta concorda com isso, se ela tem alguma experiência em relação a isso, mas eu penso assim, que a escola, ela é uma educação secundária, a educação tem que vir dentro do lar. O exemplo, né, educação dentro do lar. Doutora Marta, quer complementar? Sim, eu concordo totalmente com o posicionamento da doutora Alessandra Linhares, tendo em vista que o Estado, com esse distanciamento da mulher conservadora, tendo uma participação maior, uma conquista maior, podemos dizer uma dignidade, né? Salarial, podendo estudar, podendo votar, tendo liberdade na sociedade, ela atraiu uma maior participação do Estado para tutelar. Muitas vezes o Estado ele quer justamente isso, que a mulher deixe o filho para ser tutelado pela escola, mas principalmente para os conservadores, as conservadoras, nós vamos observar que há um entendimento bíblico fundamentado que essa ideologia LGBTQI+, ela destoa com o que diz o texto bíblico. Nós observamos através do texto bíblico que não há uma aceitação da agenda homossexual no padrão, na essência do conservadorismo. Nós também podemos observar, por outro lado, nós também podemos observar que há pessoas de outras práticas, digo, orientações sexuais, que também mantêm um determinado valor, um determinado conservadorismo. Mas voltando aqui para a pergunta que ela é destinada para a questão dos filhos da mulher conservadora, eu observo que na leitura dos textos bíblicos, levíticos, romanos, nós vamos observar que o cristianismo ele vai entender a prática homoafetiva como pecado. Sendo Muito, assim, um ambiente, um lar, que ele tem essa base religiosa, essa base cristã, os filhos eles vão sofrer algum tipo de situações estando em ambientes com outros tipos de práticas religiosas. Não porque somos intolerantes aqui, mas porque muitas vezes o outro ele ataca aquele que tem um pensamento diferente que ele. Consegui é, ser clara nesse posicionamento? sim, Por sim. outro lado, eu falo aqui dos conservadores, mas há também uma perspectiva que versa mais com a inclusividade. Eu já, quando eu fiz teologia, eu lembro que eu tinha um professor maravilhoso, Dr. Calvani, e ele é da igreja anglicana. E a igreja anglicana ela vai pregar essa inclusividade. Inclusividade da prostituta, do homossexual, vai ministrar um entendimento, uma leitura da Bíblia diferente da visão conservadora. Eles vão focar no amor incondicional, na dignidade humana acima de normas de gênero ou orientação sexual. E muitas igrejas na contemporaneidade vão pautar, né, o respeito e o combate à violência contra o LGBTQI+. Mas a nossa fala aqui, ela vem quando não há o respeito daquele que tem a família tradicional frente a este que tem uma família progressista. A questão é o respeito. Eu como mãe, tenho um casal de filhos, eu sempre ensino. Cada um tem a sua orientação. Até mesmo Deus respeita o livre-arbítrio. Você tem a sua capacidade. É algo mais belo que existe na criação, é essa liberdade que você tem para decidir o seu futuro e ser aquilo que você deseja. Por isso que o que eu digo aqui é que ainda que a família conservadora ela tenha esse molde
pai, mãe, família tradicional, pai, mãe e filhos. Por outro lado, tem também a família moderna, o direito das famílias e a questão da aceitação desse novo padrão familiar, mas que esse novo padrão familiar não venha ferir a tradição milenar que é assentada sobre a questão da família formada por homem e mulher e filhos. Sim, uma coisa assim que eu percebo que tudo é falta de diálogo, né? Ah, Isso, como a gente falou anteriormente, essas pautas progressistas elas fizeram bem esse dever de adentrar em locais, na escola. Ou eu passei por uma situação quando eu estava falando, foi com uma afilhada da minha mãe. A gente foi assistir um desenho, ela tem 8 aninhos, e a gente foi assistir um desenho. Eu comecei a assistir com ela um desenho de dinossauros. Era uma série da Netflix. A gente começou a primeiro episódio, bacana, só falando dos dinossauros e tal. Segundo episódio também. No terceiro episódio surgiu um personagem homossexual. E isso para uma sim, classificação indicativa livre. Então, se eu não estivesse ali assistindo com ela, né, o nosso lar que tem um padrão conservador, que a gente fala o que é certo, o que é errado, fala o que é pecado e tudo, uma criança de 8 anos ali assistindo sozinha esse desenho, ela teria esse discernimento para saber que estava errado aquele beijo no terceiro episódio dessa série? Porque por mais que era um desenho, tinha um beijo ali. E aquilo foi assim até constrangedor, porque a classificação ela não demonstrava que ia acontecer aquele tipo de atitude ali, de ação. Então, assim, a gente fica desconfortável, por isso da importância do diálogo, né? Que quando a gente tem, e o que vocês falaram, né? A escola, ela não tem que educar, né? Quem tem que educar é pai e mãe. A escola, ela vai ensinar aquilo que é o básico, né? Português, matemática, para a vida profissional. Mas para a vida espiritual, para que ele seja um cidadão ali, quem tem que ensinar são os pais. E hoje, por essa correria, por essas pautas que são colocadas, que a mulher ela tem que ter essa vida corrida, né, que as famílias não têm mais que ter aquele tempo de qualidade, acaba deturpando isso e o Estado, né, fica com essa terceirização. O Estado ele é responsável agora por tudo, né? Eu vejo muito isso no dia a dia. Inclusive esse ano assim tá uma frequência triste, né, de casos de mães que chegam até o conselho e falam, eu quero entregar esse menino, eu não aguento mais. Ou meu seja, Deus. criei até aqui, não deu certo. Então agora você, Estado, banque, arque, faça o que você achar melhor, porque eu não quero mais. Então, essa prática tem sido recorrente. E isso tem ficado, assim, cada vez mais escancarado. Por quê? Porque fala-se, não, a mulher, você não deu certo até aqui, pronto, o Estado está aqui, tá tudo tranquilo, a gente vai arcar com essas responsabilidades que deveriam ser da família. Então, quando a gente dialoga, quando a gente fala, filhos, olha, a vida é assim, tudo, a chance de acontecer menos casos como os que eu tenho visto hoje, ela é bem maior, né? Agora, doutora Alessandra conseguiu entrar. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, só lembrando, tá? Pelo chat, a gente vai responder daqui a pouco, mais pro final, tá bom? É, Parece que a doutora Alessandra não conseguiu voltar. Ela tinha caído a internet dela. Eu consegui voltar, mas está muito ruim o Ah, meu sinal. Não sei o que está acontecendo. Eu tô aqui ah, vendo sim. 5G, que meu Wi-Fi fica lá embaixo. Acho que deu uma oscilada aqui. Ah, não Vamos tá ver se eu tranquilo. consigo Mas terminar. Tá tá. bom. Então tá bom. Vamos continuar, então. Vamos para a próxima. Vemos famílias se esfarelando, divórcios aumentando e o abandono paterno virando regra. Como o movimento feminista contribui para essa desestruturação e o que podemos fazer para reverter isso? Doutora Alessandra, a senhora começa? Oi, oi, tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Só a Ah, câmera que está tá. desligada, mas acho que vai É, economizar a é internet, né? isso. E você pode Uhum. repetir a pergunta, por favor, Sim, que deu uma posso. cortada. Tá. Vemos famílias se esfarelando, divórcio aumentando e o abandono paterno virando regra. Como o movimento feminista contribui para essa desestruturação e o que podemos fazer para reverter isso? Então, como já foi dito aqui no nosso debate, deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera. Tá, vai ficar sem, tá? Porque senão vai, Tá bom. vai então oscilar o sinal.
Como nós já falamos aqui, em questões anteriores, a pauta feminista, ela é uma pauta que ela prega que a família não é uma coisa boa, né? Que você constituir família e não é algo que vai trazer felicidade e completude para a mulher. E essa pauta, muitas vezes, ela acaba também entrando em lares já formados, né? Então, isso acaba trazendo também uma desestruturação para os lares de uma forma geral. Eu vejo que, assim, precisa, em determinadas situações, ponderar. Por quê? A família é a base da sociedade. E nós sabemos que existem ataques para que não tenham famílias. Não tendo família, você não tem sociedade. Não tendo sociedade, você não tem um país forte. Então, a família é o primeiro núcleo de uma sociedade e são vários núcleos que, fortalecidos, bem estruturados, vão trazer uma nação estruturada. Então, realmente é um alvo para um ataque, até com proporções aí a nível nacional. Então, assim, as mulheres precisam, de uma forma geral, entender que você pode, ao mesmo tempo, sim, porque eu já falei aqui, é um pensamento meu, a mulher ela foi dotada dessa capacidade, então você pode, ao mesmo tempo, constituir uma família, vista a doutora a Thaís, que falou que estudou, aí casou, constituiu uma família e ter a sua profissão. E isso é muito bom porque muitas vezes o esposo ajuda também, né, na formação dessa mulher empreendedora ou dessa profissional que está estudando. Eu imagino que muitas mulheres hoje, é o meu caso, depois que eu criei meus filhos, eu me formei, os meus filhos já adolescente, então assim, eu tive o privilégio de cuidar, de acompanhar os meus filhos enquanto a fase de escola, enquanto a fase que eles mais precisavam, e em momento nenhum eu sinto que eu perdi tempo, porque hoje eu vejo os meus filhos estruturados, e eu tive a oportunidade depois, com já uma certa idade, voltar a fazer uma segunda faculdade, a fazer a faculdade que eu tinha o sonho, que era a faculdade de Direito. Então, se tiver esse pensamento de conciliar carreira com profissão e cuidar da família, dá certo, né? Precisa querer. Eu acho que as pessoas precisam entender que, como a doutora Marta falou em algum momento, se a mulher ela ficar presa só na carreira, quando ela chegar lá na frente, ela não vai conseguir ter uma família. E às vezes isso vai pesar muito. Então você vai ser uma mega profissional, uma empresária, uma profissional de sucesso, mas vai ficar faltando aquele pedacinho ali que foi por exemplo, a maternidade, ou às vezes uma família que você não construiu, né? Que a mulher, no caso, não construiu. Então, eu sempre falo que o equilíbrio é a melhor situação. Você ter equilíbrio em tudo, nem muito ao mar e nem muito à terra. Você saber dosar. Sim, eu preciso trabalhar. Hoje em dia, a mulher ela precisa trabalhar, ela muitas vezes ajuda o seu esposo, ela pode sim fazer uma carreira, mas ela não abrir mão da sua família, porque isso desestabiliza toda a família. E aí tem essas situações de divisão dentro do matrimônio que acabam levando aí à desestruturação da família, dos filhos e chegar a vias de fato, que são os casos crescentes de divórcio que nós vemos hoje em dia. Sim. Doutora Marta, complementar? Quero sim. É, o abandono paterno virando regra e o movimento feminista pregando a autonomia da mulher. Essa questão da autonomia da mulher, da liberdade da mulher, quando ela não é entendida de forma equilibrada pela mulher moderna, principalmente do século XXI, ela vai acarretar o que nós falamos no início, um desejo pela liberdade. Então, ela é incentivada pela prática feminista, progressista, a não conservar a tradição familiar, a não respeitar o marido. Ela vai falar que ser submissa, estar sob a mesma missão é caretagem, que a mulher ela tem essa prerrogativa, esse direito de viver a sua vida. E nisso
desse desejo de liberdade, a mulher perde muitas vezes o que é de mais precioso, porque ela esquece dos filhos. Ela pensa na liberdade dela, na autonomia de vontade dela, e esquece que o pai e a mãe, eles se autocomplementam. E quando há ausência do pai na formação desse filho, vai haver um desequilíbrio na sociedade, vai haver um desequilíbrio na formação deste cidadão, desse filho, dessa filha. Então, essa mãe, ao invés de ter essa liberdade, ela vai ter a amargura de alma. Por quê? Ter um filho drogado, ter um filho que é viciado em jogo de baralho, seja em droga, jogo de baralho, é amargura de alma. Ter um filho que passa a noite, vira a noite, fora de casa, que não faz uma ligação para a mãe, muitas vezes isso é reflexo de um lar que tem como bandeira o feminismo. E houve um desajuste ali em algum momento que esse filho, então, desejou também ter a liberdade. Ou seja, ali tem uma colisão dentro da própria casa. Então, o que eu venho dizer aqui é que essa liberdade, muitas vezes, esse desejo pelo novo, traz uma escravidão e amargura de alma para a vida da mulher. E É, impacta na vida dos filhos. e como tem impactado, né, a questão de o feminismo, ele ridiculariza, né, o homem, ele destrói a masculinidade do homem, né? E ao Verdade. fazer isso, a gente vai trocando as energias, né? A mulher, Sim, ela fica com aquela energia masculina que vai resolver os problemas isso. da casa, se sobrecarrega, né? Porque uma coisa é eu ser ter a minha profissão, né? Eu sair para trabalhar e tudo, mas eu chegar em casa eu ainda ter que resolver todos os problemas que tá ali, porque eu tomei aquele lugar, né, que era do meu esposo, a energia a masculina da casa agora é minha, eu que resolvo, eu que tenho que fazer a administração das contas e tudo. Isso sobrecarrega, né? E quando a gente vê o feminismo dessa forma, a gente vê que os lares eles vão realmente se dissolvendo ali. O homem ele deixa de ter a responsabilidade perante a família, do cuidado, do prover aquele lar. Então é importante que a gente realmente tenha esse diálogo, a comunicação, né? Foi falado aqui também sobre o diálogo ser a base de tudo, né? E é importante, porque quando em casa eu chego e eu devolvo essa responsabilidade para o meu esposo, falo, olha, é a minha responsabilidade, ela tá até aqui e a sua é até aqui, então juntos a gente consegue criar uma família forte e mesmo que os nossos filhos eles vão viver no mundo, né, vão viver com pessoas com pensamentos diferentes dos nossos, eles vão estar preparados para também disseminar verdades, né, combater essas narrativas. Agora nós temos uma pergunta lá do chat no YouTube, eu vou fazer para vocês. Existem mulheres arrependidas do feminismo, Sim, muitas vezes já tarde um pouco, até isso. mesmo para construir família. Há um caminho mais fácil para abrir os olhos dessas mulheres antes que seja tarde? Quem quer começar? Marta? Alessandra? Ok, eu começo. Tá bom. Primeiro lugar, essas mulheres, elas precisam estar com o coração aberto para receber a informação, para aceitar a a orientação de que inverter-se os papéis vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então, o que eu sugiro? Sugiro que haja uma apresentação de estatísticas, de dados, porque aqui no Brasil ela já há, até mesmo pelo IBGE, estatísticas comprovando que mulheres que têm essa visão, muitas vezes feministas, elas atraem mais tristeza do que felicidade. Inclusive, querida Thaís, os homens, eu ouvi esses dias a seguinte informação, que os homens estão em busca de casar com mulheres conservadoras e que as mulheres feministas estavam, inclusive, migrando para sites de mulheres conservadoras para conseguirem casamento.
Olha, Porque o homem ele quer exercer o seu lugar, ele não quer que a mulher faça às vezes do homem. Então eu diria para a pessoa que nos acompanha aqui, busque informação. Eu quero te orientar a fazer uma leitura da Bíblia para você entender a verdade, que a verdadeira constituição e formação da mulher foi para uma necessidade masculina. As feministas, queiram ou não, elas precisam entender que a mulher foi criada para ser companheira, para ser uma auxiliadora, uma ajudadora. E que aquilo que a Bíblia fala, ela você praticando, porque não basta saber, você praticando vai lhe trazer um caminho de felicidade. Então eu quero convidar essas mulheres, antes que seja tarde, ou ainda que seja tarde, porque para Deus não tem nada fora de tempo, ele é soberano em todas as situações e ele reverte sorte. Ele reverte. Às vezes você acha que já perdeu muito tempo se desgastando com essa pauta que te trouxe mais sofrimento do que alegria, mas ainda é tempo de rever o seu caminho. Muitas vezes você que não é casada, casar, assumir o seu papel de auxiliadora, assumir o seu papel de companheira, mas também assumir o seu papel de governo, porque Deus fala na criação foi falado para a mulher e para o homem, governem, multipliquem, mas com sabedoria. Eu quero convidar então essas pessoas a aceitarem a Bíblia como regra de fé e prática, e não como um livro ultrapassado, como disse a Thaís, retrógrado. Que você entenda que confiar nas verdades bíblicas e ler algumas estatísticas de pessoas que terminam a vida multimilionárias, mas faz um testamento, vazio. deixa para o cachorro, para o gato, para o caseiro, porque o mais importante, não espere que o tempo passe ainda mais para você descobrir o que é essencial na vida de uma mulher. É, realmente é interessante, né, essa notícia, né, que você compartilhou conosco das mulheres estarem migrando para outros sites de conservadores e tudo, porque no fim as feministas também sentem esse vazio e elas querem viver, né, o maternar, elas querem viver essa experiência de ter uma família, né? É muito importante essa consideração a sua. E, Alessandra, quer comentar também essa pergunta? Sim, eu quero reforçar o que a doutora Marta acabou de nos trazer. É, sempre há tempo para descobrir o novo, e Jesus ele vem nos trazer o novo, né? O evangelho são as boas novas. Então, eu penso que a informação, como a doutora Marta falou, a informação, ela é muito importante, não só nessa questão do feminismo, dessa agenda, né, progressiva, de ter uma contra-informação, mas também da situação que, como a doutora Marta bem explicou, sempre existe uma esperança. Então, a Bíblia, ela é um livro, as pessoas pensam que a Bíblia é um livro muito antigo, porque às vezes é muito, às vezes difícil a leitura da Bíblia, principalmente dos evangelhos, né, não dos evangelhos, mas do Antigo Testamento, mas eu não conheço livro mais atual do que a Bíblia. A Bíblia, ela se renova todos os dias, e ela é atemporal. Então, a mulher na Bíblia, ela tem um papel fundamental. Eu falei alguns nomes aqui, como Débora, Esther, nós temos o caso de Ruth, Noemi, a mulher de Provérbios e tantas outras mulheres que não daríamos tempo para falarmos delas, e todas ali com um papel de companheiras. Eva também, né? Não vamos deixar de esquecer de Eva, companheira, auxiliadora, como disse a doutora Marta, mas também uma palavra muito sábia que a doutora Marta usou para governar. Não é pelo fato que nós temos esse papel de auxiliar que nós não podemos também governar. Está na Bíblia, governem,
governe sobre todas as coisas, mas sempre com equilíbrio. Porque quando nós temos relações que elas não são equilibradas, seja ela na família ou no âmbito profissional ou no âmbito político, essas rupturas elas trazem traumas. Então, para quem está nessa situação, que agora está despertando, que às vezes achou que perdeu tempo e não dá para recomeçar, sempre dá para recomeçar. Procure se informar e creia que o papel da mulher, ele é muito importante, não da forma como essa agenda coloca, para que ela seja a empoderada, que ela pode mais do que o homem, que ela não, mas como uma auxiliadora e não se sentir menosprezada por isso, porque a mulher ela pode sim caminhar lado a lado com o homem e ajudar. Aliás, o homem ajuda a mulher e a mulher ajudar o homem. Ele sendo como Cristo disse, né? Jesus ele trata a igreja com carinho e amor e assim ele também quer que o homem trate a mulher com carinho e amor. E isso vai acabar como? Um casamento, numa sociedade, numa família mais harmônica. Isso. Meninas, estamos caminhando para o fim, né, desse momento tão rico, com conteúdo tão bacana que foi falado aqui, né? Eu queria pedir para que cada uma fizesse suas considerações finais sobre esse tema. São poucos minutinhos, mas dá tempo de cada uma falar um pouquinho sobre a sua visão geral, né, do que foi tratado aqui hoje. A Eu minha visão vou. geral Pode falar, sobre Martinha. a minha visão, obrigada, querida. A minha visão geral sobre esse tema tão relevante que foi tratado é que não vale a pena manter-se no progressismo, pessoal. Eu entendi, estudei, compreendi que o melhor caminho a ser adotado, ainda que eu respeito o diferente, quem pensa diferente, tem orientação de sexo diferente, mas nós não podemos mentir em relação às estatísticas. Olha só, segundo o IBGE do ano de 2022, os prejuízos do feminismo, eles são avassaladores e cerca de 23% da população consideram que o feminismo ele é prejudicial, ele acirra o ódio aos homens e a perda da feminilidade. Pode observar. E esse feminismo, muitas vezes, ele vem por questões traumatizadoras que foi sofrido no seio da família. Eu poderia não querer ter uma família porque meu pai fez tudo isso, se ausentava da casa, não tinha tempo com os filhos, ele não supria a casa. Eu poderia não querer constituir família e viver ali naquele trauma. Mas não, eu entendi que família, aquilo que Deus estabeleceu, dá certo. Então, acreditei no casamento. Vou completar 16 anos de casada, tenho filhos, e eu posso dizer que eu não sei o que, eu não me vejo sem o meu marido, porque eu entendo que ele tem uma parte fundante, uma parte fundamental que eu de forma alguma consigo suprir. As mulheres que estão aqui nos ouvindo poderão dizer: uma coisa é a mãe administrar a disciplina para o filho, outra coisa é o pai quando entra com a correção. Muitas vezes, quando a mãe ela perde o, como eu posso dizer, até mesmo o equilíbrio, que muitas vezes a gente perde o equilíbrio numa situação que nos deixa muito emotiva. O pai está ali como razão, porque muitas vezes a mulher é mais emoção e o homem mais razão, justamente para dosar a estabilidade da família. Então eu quero dizer para mulheres, não subverta a sua identidade feminina. Não deixe de ser uma mulher que elegante, uma mulher que se cuida, uma mulher que se depila, uma mulher que zela por si, que cuida do cabelo, porque muitas vezes nós vemos esses jovens, jovens feministas nas universidades, você vê tênis sujo, roupa rasgada, sem cuidado pessoal. Eu quero dizer para você, o homem não é teu inimigo, que toda barreira entre homem e mulher ela venha cair por terra. Por quê? Vamos passar.
Nós precisamos do equilíbrio entre homem e mulher. Não tem por que haver uma tensão de gênero, uma guerra do sexo. Não temos por que ter esse radicalismo. Radicalismo da mulher Exatamente. querendo assumir uma postura que ela não foi chamada para ser, e do homem, e tirando a competência do homem. Você pode observar que há mais mulheres, estatisticamente, há mais mulheres que homens. E muitas vezes as mulheres querendo, muitas vezes o homem está na casa, mas a mulher ainda é feminista com o homem dentro da casa e ele deixando de ocupar o seu papel. Não faça isso, não se desgaste. Não se Verdade. desgaste. Muito sábias suas palavras, doutora Marta. Vou passar agora a palavra para a doutora Alessandra, que o nosso tempo está bem curtinho, já está Ah, chegando ao final. Obrigada pela sua ok. participação. Doutora Alessandra? As minhas considerações finais, elas serão bem breves. Como disse, deixa eu abrir minha câmera aqui. Como disse a doutora Marta, sejamos femininas e não feministas. Sejamos companheiras, auxiliadoras, não esquecendo do nosso chamado, porque Deus tem também um chamado como filhas, para que nós possamos também brilhar e o nosso chamado ser cumprido aqui nesse mundo. Não sejamos guerreiras no sentido de trazer essa divisão, de competir com o homem, mesmo porque não existe como competir, porque somos, né, o feminino e o masculino, eles Biológica, estão né? na lógica não tem aquilo que a mulher faz, o homem não faz, aquilo que o homem faz, a mulher não faz. Deus é tão maravilhoso que até nisso ele pensou. Então, vamos ter uma completude para que a nossa sociedade, para que os dias vindouros nós possamos colher mais harmonia, mais sabedoria, mais inteligência e que os nossos filhos, eu falo de filhos, netos, enfim, a geração futura possa ter uma noção diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, para mim, o ponto principal todo é ter um equilíbrio. Você precisa ter o equilíbrio. Vamos respeitar a todos, mas vamos ter um equilíbrio, porque quando você tem um desequilíbrio em qualquer situação da vida, na balança que pende por um lado, ou que pende para o outro, no final a conta não fecha. Então, assim, vamos respeitar a opinião de todos, mas com muito equilíbrio, e vamos ser mais femininas, né? Nós somos flor, nós somos flores no jardim tão lindo que esse Pai maravilhoso fez aqui pra gente nesse mundo. Agradeço por poder participar, Thaís. É, comente sua presença foi abrilhantou, né, a nossa noite. E assim, realmente nós temos que deixar um legado, né? Nós mulheres, nós temos um papel importante na sociedade e não nos calarmos. Muitas vezes foi falado aqui no durante o fórum que a doutora Marta mesmo ela se silenciou, ela se afastou daquela situação. Então não façam isso, vamos juntas buscar mais informações. Vamos estar presentes em lugares e abrindo os olhos de outras mulheres que às vezes está faltando só alguém para pegar na mão dela e caminhar junto. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco nesse momento. Você que não conseguiu fazer sua pergunta, pode deixar no reprise, depois a gente vai estar respondendo também. Daí, se essas informações foram tão valiosas para você como acreditamos, siga as nossas redes sociais, compartilhe com mais pessoas, né, para que juntas nós possamos construir famílias que são marcas, né, contra aquilo que o mundo tenta nos impor. Então, um grande abraço e fiquem com Deus. Muito bem.